abril de 2017, Lewis Clark, conhecido por seu canal no YouTube focado em explorações e aventuras, vivenciou algo que transformou o tom de seu conteúdo para sempre. Ao lado dos amigos Ant e Brandon, ele partiu explorar um velho trem abandonado numa floresta distante. Era um dia ensolarado e a atmosfera leve. Apenas mais uma aventura no estilo do grupo. Mas o que eles encontrariam nesse dia não fazia parte de nenhum plano e rapidamente tiraria o ar de descontração da exploração. Ao chegarem ao ponto onde o trem se encontra, eles seguem floresta adentro, ainda rindo e registrando cada detalhe. Ao se aproximarem do trem, o clima fica mais tenso. Tudo parece parado no tempo, com vagões velhos e enferrujados, paredes despedaçadas e marcas do tempo que cobrem cada superfície. It's like the engine. Steering wheels there. Yo, that's crazy. Eles continuam a exploração sem suspeitar que estavam prestes a encontrar algo que os deixaria apavorados. Well, go on. It's a nice place, isn't it? Yeah. Shame. Shame we got spotted by our neighbours. Did you? Yeah. No. Yeah. We weren't going to tell you, we were going to wait. Cerca de 10 minutos depois, decidem avançar para uma área do trem mais escondida na floresta. A ideia era dar uma última olhada, mas, ao subir em outro vagão e tirar a lona que cobria, Ant para de repente. O que ele encontra é perturbador. Yeah. Skip head, come on. Oh, yeah. Don't slip. Holy shit. Right, get into the carriage and we'll come, let's go. What the What is that? fuck? What? What the fuck? Oh my god. Just go, just get the fuck out of here. Yeah, we need to get out. Fucking go, 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 Fuck go. that shit. Come on. Fuck! Um pano branco coberto de manchas escuras e avermelhadas. Em um segundo de pavor, eles saem em disparada, convencidos de que podem ter encontrado um corpo desovado. Come on. Fuck! There's mud everywhere, Ant. Wait, is that a body? Is that a body? We need to call the police, mate. We need to... Oh my god, this has happened before, but this happened... Ow, I hit my fucking head. Fuck! Ow. Fucking go! Fuck! Perturbados e ofegantes pela velocidade que correram e o que tinham acabados de presenciar, chegam ao limite da floresta. É lá que decidem ligar para a polícia antes do vídeo acabar. Após postar o vídeo, o público ficou dividido. Muitos questionaram se o achado era real ou se tudo não passava de uma encenação. Alguns afirmaram que a ausência de comentários sobre o odor característico levantava suspeitas. Outros se perguntaram por que não houve mais informações depois do ocorrido. No entanto, Lewis insistiu na autenticidade do vídeo na descrição, garantindo que nada foi encenado e o achado era real. Issa é uma youtuber que documenta sua vida viajando em uma van, compartilha regularmente vídeos mostrando suas aventuras pelos Estados Unidos e Canadá. Seus vídeos geralmente têm um estilo vlog, mostrando os lugares remotos onde ela acampa ou as paisagens incríveis que encontra pelo caminho. Mas em fevereiro de 2022 ela postou algo completamente diferente. Naquela madrugada, enquanto dormia na van, foi acordada por batidas estranhas bem ao lado de onde estava deitada. Era 4h30 da manhã e havia alguém lá fora. Ela congelou sem reação, tentando decidir o que fazer. As batidas se repetiram e, hesitante, ela disse um "alô?". A pessoa respondeu e ela perguntou como poderia ajudar. Em resposta, a pessoa disse que queria falar com ela. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello?
How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Ela então disse que já era 4:30 da manhã e não se sentia segura. Por fim, perguntou quem era, mas não houve mais resposta. Por 15 minutos, tudo ficou em silêncio até que ela ouviu passos voltando. Foi então que ela pegou sua câmera e começou a gravar. And so I quietly got up and I went to the front and I peeked out and parked way up on the drive. All I could see is like headlights, and then they backed out and went and left. So I'm not feeling so safe. Ainda sem resposta, Issa foi até a cabine da van tentando olhar para fora. À distância, conseguiu ver os faróis de um carro. O veículo deu ré, afastando-se lentamente. Sentindo-se um pouco mais segura, ela virou a câmera para si mesma e começou a explicar o que tinha acabado de acontecer. No entanto, enquanto falava, o som de passos voltou, dessa vez mais próximo. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The third time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the tree there. And then they went to a car, the same car that was here earlier. Well, that was back, and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Na manhã seguinte, ao sair da van, ela percebeu algo que fez seu coração disparar. Pegadas cercavam todo o veículo, como se a pessoa tivesse circulado ao redor dela enquanto estava lá dentro. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? Right here. Look. See? And then over here, these are like literally footprints. I never go there. There's some more. Look at that. They came here, they were standing here, as you can see. Look at the footprints though, look at that. That's massive. See that? Para muitos espectadores, a explicação mais simples seria que o homem estava tentando roubar algo. Mas, se fosse apenas isso, por que ele voltaria 2 vezes após ouvir que havia alguém dentro da van? O silêncio inquietante, os passos insistentes e o fato de que ele parecia estar observando tornam esse caso ainda mais assustador. Seja o que for que ele queria, fica claro que suas intenções provavelmente não eram nada boas. O último vídeo postado por Issa já vai fazer 1 ano e esperamos que ela esteja bem. Em uma manhã gélida de domingo, no dia 28 de setembro de 2021, Lee, do canal Smokey Robinson, estava com seu amigo e dirigiam por uma estrada isolada em Montana. Tudo estava quieto, apenas o som do vento nas árvores da floresta ao lado. Eles seguiam calmamente até que avistaram uma figura à frente na estrada. A princípio pensaram que alguém precisava de ajuda, preso naquele lugar remoto. Mas ao se aproximarem, um pressentimento estranho tomou conta de Lee. Aquela pessoa não parecia nada comum. Agindo rápido, ele pegou a câmera, pois sabia que ninguém acreditaria no que ele estava prestes a presenciar. Buddy! How you doing? Oh! Just some cruisers, man. That's crazy shit. This guy's crawling at me like it's goddamn... What's up, dude? A figura começou a se mover em direção ao carro, rastejando de uma forma completamente antinatural e perturbadora. Quanto mais se aproximava, mais o medo crescia. Em um impulso de pânico, Lee e seu amigo pisaram no acelerador e saíram dali o mais rápido que puderam. A gravação foi interrompida sem explicação alguma, deixando apenas o registro dessa cena inquietante.
Mais tarde, Lee postou as imagens em seu canal. Ele admitiu que não fazia ideia do que tinha encontrado naquela estrada, mas tinha certeza de que aquilo não era uma pessoa comum. Alguns espectadores começaram a teorizar nos comentários, sugerindo que poderia ser um skinwalker, criatura da mitologia indígena, conhecida por assumir formas humanas, assim como também poderia, nesse caso, ser um lobisomem. A verdade ainda é um mistério. Seria uma pessoa apenas encenando um caso real de transformação, algum tipo de distúrbio mental, ou tem algo mais sinistro por trás disso? Em uma tarde aparentemente tranquila, o youtuber conhecido como Lil Goofy e um amigo resolveram explorar algumas trilhas isoladas em uma montanha famosa por suas cavernas. A bunch of cool places. One of my favorite trails. How much longer do we got? Probably another 30 minutes. Alright, stop. I know we're almost there. Starting getting sundown, but look at those views. The way you make it sound, I'm pretty... Depois de um tempo caminhando, eles decidiram parar para descansar antes de continuar subindo. O que eles não imaginavam era que alguém os estava observando de perto. And we'll head up in a bit. Let you catch our breath. Well, look. Do you see that? People know about it, I guess. I know. I usually never see nobody here though. Com o sol começando a se pôr, mas ainda claro, a câmera acoplada ao capacete de um deles registrou algo que transformaria a aventura em uma situação assustadora. Aos 1 minuto e 8 segundos do vídeo, uma figura estranha aparece e faz um gesto que, à primeira vista, parece um aceno. Mas ao olhar com mais atenção, fica evidente que aquilo não era um cumprimento amigável. O homem segurava algo que parecia uma faca. Hands behind his back. Is that a knife, bro? Dude, he's got a Yo, fucking knife. let's just get out of here, man. Let's just go. What the hell, bro? Is this really happening, bro? Yo, I promise, every time I come, nobody's here. Which way do we go? Let's go. Bro, where's your phone at? Where's your phone? Why don't we just call the police? I left mine in the car, too. Bro, what the heck? Is he following us, though? Yo, he's right there, bro. I said we go. What the heck, man? Sem tempo para pensar em um plano, o desconhecido age primeiro e começa a correr na direção deles. Assustados, os dois saem correndo na mesma trilha por onde vieram e, em um ato desesperado, entram em uma área cheia de mato para se esconder. Agachados entre a vegetação, eles observam o homem passar direto, aparentemente achando que os dois seguiram em frente. Aproveitando o momento, eles correm de volta ao carro o mais rápido possível, sem nem se atrever a olhar para trás. What's going on? O que torna a situação ainda mais sinistra é o fato de que o perseguidor usava algo parecido com uma máscara cobrindo todo o rosto. Na minha opinião, essa é uma situação que deveria ser tratada pela polícia. Imagine se no lugar dos dois fossem mulheres ou pessoas indefesas. O resultado poderia ter sido muito pior. Alguns acham que pode ter sido uma brincadeira de mau gosto feita por algum conhecido, mas a verdade é que não há confirmação disso. Situações parecidas acontecem todos os dias, e a ideia de bandidos rondando trilhas esperando a chance de atacar não é nada improvável. Na madrugada do dia 21 de agosto de 2023, um homem voltava para seu acampamento após um longo dia explorando a floresta. A estrada estava silenciosa, mas um sentimento estranho tomou conta dele, como se algo o estivesse seguindo. Ele parou e olhou para a escuridão ao redor. Foi então que ele viu. Desesperado, pegou o celular, decidido a registrar a criatura que se escondia além do alcance da luz. So this frickin' thing, it's staring at me. It followed me home from the gifting rock. It's about 1 o'clock in the morning right now. I think I don't know what to do. But it followed me home and it is absolutely staring at me right now. All right.
No vídeo é possível perceber algo inquietante. 2 olhos refletem a luz fraca. O homem congelou. Aquela figura não fazia nenhum som, apenas permanecia imóvel com os olhos fixos nele. A criatura parecia alta, mas ele não fazia ideia do que era, e isso só tornava tudo ainda mais aterrorizante. Após um longo momento encarando a criatura, ele correu para o acampamento. Felizmente, ele conseguiu chegar em segurança, mas aquela figura enigmática nunca mais foi vista. Antes de continuar, certifique-se de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. Em 2009, um grupo de adolescentes em Oklahoma resolveu se aventurar e passar a noite acampando na floresta. No início, era apenas uma noite comum, cheia de brincadeiras e risadas. Com uma câmera em mãos, eles decidiram filmar enquanto preparavam um experimento arriscado usando uma garrafa cheia de gasolina para uma brincadeira de fogo. Porém, sem perceber, eles acabaram registrando algo muito mais perturbador. You're putting it right in there in that corner? Right in the center, see that? Okay. Hey, hold on for a second, put it in. Tell us all when you are. Okay, you ready? Is it gonna light the couch on fire? No, it shoots up. Okay, put it in. My phone's almost dead. Okay. It's hot, perfect though. Hopefully I didn't loosen it too much. It'll take a minute. It'll start. Fire better not go out. Me and Dax have burritos we need to cook. Go out. No! Em meio à euforia, eles se reúnem, rindo e provocando uns aos outros enquanto a câmera continua gravando. A gasolina se acende e eles comemoram, esperando pela grande explosão. Mas nos primeiros segundos, nada demais acontece. Suck, is it just leaking out the bottom? Yeah. Dang. Damn, it's hot enough to leak out the bottom? It's not leaking out the bottom, is it? The top probably. It's going. Got the Oh, it sleeves? hasn't even blown up yet, has it? No. Did any of you guys throw anything else in there? Watch. Damn. Come on, do it. Hey, did any of you guys throw anything else in there? Oh, there it goes. Gonna go. Come on, I just made this leak. come on. Did you put the lid on? Oh! Yeah! Então, algo incomum surge no quadro. Com toda a atenção fixada na garrafa, ninguém nota o que está acontecendo atrás deles. Algo alto e acinzentado parece se mover silenciosamente entre as árvores. Nenhum dos garotos percebe o que está bem ali, na escuridão. Dang. Damn, it's hot enough to leak out the bottom? It's not leaking out the bottom, is it? The top probably. Eles só se dão conta da presença inquietante mais tarde quando revisitam a filmagem. Ali, na gravação, uma figura alta e sombria pode ser vista claramente se movendo para o interior da floresta. Dang. Damn, it's hot enough to leak out the bottom? It's not leaking out the bottom, is it? The top probably. Aquilo caminha como se estivesse observando entre as sombras, em uma postura ereta e misteriosa. Seria algo combinado? Ou alguém observando eles no meio da floresta?